estudarmos um pouquinho sobre educar a si e ao outro e também aprender a trabalhar com crianças, adolescentes que todos nós convivemos. Aqueles que não puderem ficar ou quiserem sair, fiquem à vontade, ok? Uma boa noite, muita paz e luz para todos. Nós vamos hoje fazer o estudo sobre Evangelho e Pedagogia na Educação Espírita e, se conseguirmos, também estudaremos um pouco o próximo capítulo, que é... Só um instante... que meu livrinho fechou, só um minutinho. A pedagogia e a educação do caráter. 2 temas tranquilos, não é, gente? Para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Para quem tem o livro, estamos na página 233. E apesar de já termos ouvido uma prece maravilhosa, né? Nós vamos fazer uma pequena leitura que já é a introdução do nosso capítulo. Isto, Beth, muito obrigada. E vamos iniciar a nossa prece, mas vamos refletir sobre esse assunto. Márcia, Ronalda, Érica, Rosane, Regina, Nina e a Mana, se for ficar, se não for, tá, Mana? Fique à vontade. Sei que seu trabalhinho é uma cantiguinha de grilo, né? Vamos nós. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, nós temos um pequeno trecho ditado por Santo Agostinho. A tarefa de educar não é tão fácil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. E pensando na questão das imperfeições, na facilidade de educar e de educar-se, nós vamos unir o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e pedir que nesses instantes todos nós possamos unidos num só pensamento de amor, de aprendizado, liberar os nossos pensamentos e alcançar, Senhor, aos necessitados em nossa família, em nosso meio e, acima de tudo, aos necessitados que já se encontram no mundo espiritual, para que todos sintam a paz que ora sentimos, a tranquilidade, o relaxamento pelo qual passamos. Que possamos unidos formar um só pensamento, uma só corrente de amor e envolver a essas pessoas, Senhor. E, se possível, alcança os dirigentes políticos e empresariais do nosso planeta, para que possam amar mais a esta terra e repensar sobre suas atitudes perante a humanidade. Muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui juntos. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de reflexão e aprendizado. E que a Tua paz permaneça em nosso lar e em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. E depois de orar um pouquinho
as pessoas que necessitam e, acima de tudo, a nós mesmos, vamos começar o nosso estudo, a nossa reflexão com uma perguntinha. Desculpem. Está tudo ok com o som? Não está baixo nem alto? Conseguem me ouvir direitinho? Ok? Pensei que eu estava falando sozinha, Beth. Ai, obrigada, gente. Vamos nós. Oi, Márcia. Obrigada pela informação. Walter Barcelos é um estudioso, um pensador, alguém que reflete muito sobre a questão da educação. E é interessante que, apesar do título do livro dele ser A Arte Moral de Educar os Filhos, nós completaríamos com todos os que são filhos. Ou seja, nós, os filhos de Deus. Porque todos nós educamos. Não sei se aqui nessa sala todos são pais ou evangelizadores, mas com certeza todos nós somos educadores. Vocês concordam comigo? Todos nós somos educadores. Márcia, você é educadora, você é mãe, você é pai, você é pai, né, como diz hoje em dia, ou você é mãe. A Regina foi categórica. Todos somos educadores, Regina. Ronalda, Rosane, Nina, vocês também são educadoras? Até dos animais? Ah, a Rosane também é. Muito bem, Rosane. Todos nós, então, somos educadores. Nós educamos através dos nossos exemplos, do nosso comportamento, da nossa vida, das nossas palavras. Boa noite, Nuno. Seja bem-vindo ao nosso estudo. Mas olha só, a pedagogia esclarecida pela psicologia e pela sociologia é um conjunto de doutrinas que tem a um objetivo prático. E Emmanuel vem nos esclarecer por que a gente escutou tantas palavras que para algumas pessoas se torna difícil, para outras fácil, mas não tão simples de serem aplicadas. Observe o que ela fala. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. O amor é uma resposta fácil de se dar. Eu também passei por isso outro dia, ontem, na vibração, sem um pingo de explicação, mas tudo bem. É algo simples de se falar. Ame o seu filho, ame o seu marido, ame ao próximo como a si mesmo. Ame aquela criança teimosa, briguenta. Ame aquela criança que grita, que xinga, que bate. Aí já não fica tão simples, né? Aí nós temos que pensar, respirar fundo e tentar não lembrar dos velhos tempos daquela psicologia antiga. Vocês lembram daquela psicologia do tempo assim, meu, de alguns de vocês? Acredito que pouca gente teve o psicotapa, o psicochinelo, o psicocinto. Então, algumas vezes, tem crianças que nos dão esses retornos e a gente tem que saber realmente que ainda não aprendemos a pedagogia do amor nas nossas vidas.
E é o momento de respirar fundo para refletir sobre este ensinamento do amor, do perdoar, do amar ao próximo, do aceitar o outro. Isto é a nossa parte perante o outro. Mas existe também a nossa parte de educador. E aí começa a parte do exemplificador, daquele que aceita o outro, daquele que tolera. Porque nós podemos começar com a tolerância, não é, gente? Quando nós encontramos aqueles adolescentes rebeldes, realmente eu, Silvia, não posso dizer ame irremediavelmente este jovem. Porque eu, Silvia, ainda não estou pronta para dar esse exemplo de amor incondicional. Mas podemos iniciar com a tolerância e com a aceitação. Ele é assim e com certeza eu também já fui assim. Alguém já me aceitou. Alguém já me tolerou. O máximo que eu posso fazer é dar o meu exemplo a este ser para que ele sinta a necessidade de mudar. Pode não ser naquele momento, mas vai ser um dia. E assim nós agimos com os patrões, aquele chefe, sabe aquele chefe que a gente tem que orar todo dia por ele antes de ir para o trabalho? Aquele chefe. Aquele colega de trabalho que a gente pede a Deus uma transferência de vez em quando. Que tal mostrar para ele como gostaria que ele fosse? Ou mostrar para ele que ele também é um filho de Deus e merece um sorriso, uma palavra de carinho, a confiança. Então a pedagogia do amor, ela precisa de pequenos gestos iniciais. Obrigada, Regina, mas é a realidade. Regina, se eu não me engano, né, Regina? Você trabalha com clientes, né? Aí já não é bem o chefe literal, mas não deixa de ser seus chefes. O cliente é sempre o chefe de quem o atende. É quem o paga. E quantas vezes o ideal é fazer uma oração antes deles virem até nós, né? Então nós vamos nos preparar para mostrar para ele, com pequenos gestos, a verdadeira pedagogia do amor. Com orações, com sorrisos, com olhar de aceitação. Gente, eu fico assim imaginando, apesar de que com certeza eu deveria estar lá, algum de nós talvez, mas eu devo ter estado, porque eu brinco muito, falo assim, gente do céu, eu joguei pedra na cruz. Aí a gente brinca, mas fala assim, o pior que é verdade, né, gente? Então eu fico imaginando o olhar de Jesus para nós, com a nossa ignorância no básico das leis morais, que Moisés já tinha iniciado trazendo num sacrifício, numa dificuldade pelo tempo, com simples 10 mandamentos. E quase 500 anos, se eu não me engano, né, depois, ainda tínhamos dificuldade em colocar em prática aquilo. Imagine o olhar de Jesus para nós. Todos
éramos adolescentes rebeldes àquela época. Tínhamos todo o livro sagrado nas mãos e o desprezávamos. Porque agora queremos fazê-lo ser engolido pelos filhos, pelo marido, pelo irmão, principalmente pelos ex-maridos, né? Boa noite, Gemma, seja bem-vinda. Pela vida, por aquele motorista que nos deu uma fechada, pelo aquele motorista de ônibus que me deixou apavorada porque corria demais. Gente, nós temos tantas maneiras de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E por que dizemos que é difícil? Oh, que pena, Dino. Mas espero que você consiga ficar, tá bom? Venha em paz, venha com luz e a gente vai mandar energia para a sua conexão aí. Então, gente, observemos isso. A melhor opção é ver em cada um irmão. Fraternidade, muito bem, Regina. E a gente, outro dia eu estava conversando sobre esse assunto. Eu tenho um certo tempinho de vida, pouquinho, uns diazinhos é só, chegou nem a anos ainda. E passei alguns tempinhos, algumas horinhas, revoltada, olha, não, que meio século, coisa feia, que meio século, meia década que eu tenho. Então, gente, passei um bom tempo da minha vida revoltada com Hitler. Gente, eu achava aquele homem como até hoje ele é odiado. Ele é... Aí depois eu pensei, gente, nós nos ficamos impregnados na vibração da negatividade, das ações ruins do Hitler. Condenamos, odiamos. Mas na história conhecida da humanidade, quantos seres não foram iguais a ele, simplesmente sem o uso da medicina da atualidade, mas com brutalidades parecidas. E quantos desses aí, há séculos e séculos e séculos atrás, não poderia ter sido um de nós? Boa noite, Rita, eu já estou na boa tarde. A Regina ficou falando de meio século aí, eu perdi a noção do tempo aqui. Então observem que nós não podemos condenar quando não sabemos o que realmente fizemos. E aí voltamos a Jesus. Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E eu já falei que depois dessa frase, eu já tenho uma coleção de pedra aqui atrás, tudo paradinha, porque a vontade de tacar, de condenar, de criticar negativamente é imensa. Nós vemos atirando essas... E cadê a pedagogia do amor? Cadê o perdão? E cadê a santidade para poder fazer isso? Por isso, sempre, quem está acostumado a me ouvir, sabe que eu sempre peço aos nossos dirigentes políticos e empresariais. Eles precisam ser tocados para agir melhor, para assumir suas responsabilidades. Mas eles estão sempre sendo apedrejados em todos os sentidos. Vamos juntar nossas vibrações, nossa pedagogia do amor
e mandar para eles o melhor que nós temos, para que ele junte e transforme essas pedras numa montanha de amor e ajam corretamente. Porque precisamos, como já diziam os filósofos, conhecer a nós mesmos para ter absoluta certeza de que ao ocuparmos o lugar desses políticos, faríamos diferente. É uma certeza que praticamente pouquíssimos podem dar. Porque realmente, verdadeiramente, o poder corrompe aqueles que não têm o amor verdadeiro em seus corações. Então, antes de atacar, vamos amar. Continuando a nossa pedagogia com o Walter Barcelos, ele traz uma outra palavra, dessa vez de André Luiz, e o assunto continua o mesmo. O amor é a base do ensino. Toda aula deve nascer do sentimento. Todos os dias. Cada dia, é uma aula em nossa vida. É onde ensinamos e aprendemos. É onde fazemos ao outro o melhor que podemos. E cuidado, porque Jesus já nos dizia: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Porque tentar é cair na prática do mal, né? E livrar do mal é ajudar-me a fortalecer-me, a não deixar-me atingir pelo mal que venha até mim. Então, o ensinamento baseia-se no amor. Paulo Freire dizia isso, e a dificuldade dele foi lembrar das experiências anteriores de cada um. Foi lembrar da constante recuperação, reprovação, porque passamos em várias existências. E a dificuldade aumenta um pouco no dia a dia, quando lembramos disso. E, ao mesmo tempo, facilita, porque conhecendo essa realidade, sabemos como agir, o que fazer e aceitar o outro. O Cristo foi quem nos trouxe a prática verdadeira da pedagogia do amor, consolando, ajudando, envolvendo, ensinando e exemplificando. Então, se quisermos sermos um educador verdadeiro, sigamos. Sem cristianismo, é simples empresa intelectual, destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. E nós temos no Evangelho praticar os ensinamentos do Cristo. E André Luiz nos volta a falar com Walter Barcelos. Porque se o conhecimento socorre por fora, só o amor socorre por dentro. Acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura, retificaremos os efeitos quanto possível. E só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Isso nós encontramos no livro No Mundo Maior. Alguém já leu esse livro aí, No Mundo Maior?
deixa eu ver, foi o primeiro livro espírita que eu li. Ele nos faz viajar para o mundo espiritual, para o mundo das dificuldades, para o mundo da realidade de cada um de nós. E até nos ensina a educar, porque só o amor muda. E André Luiz ainda nos mostra mais, dizendo: saber não é tudo, só o amor consegue totalizar a glória da vida. Olha que interessante essa frase, gente. Quem vive, respira. Quem trabalha, progride. Quem sabe, percebe. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. É uma mensagem que André Luiz nos deu no livro O Espírito da Verdade. Essa frase é sublime, né? Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Agora vamos refletir. Temos espalhado a felicidade no nosso dia a dia? Ou somos daqueles que acham que vai chover? O tempo está tão feio. Nossa, que frio, que horror, podia vir um solzinho. Aí aparece o sol, né, gente? Ai, esse calor está estonteante. Bem que podia chover. Aí vem uma chuvinha. Nossa, que chuva. Chega, atrapalha a gente sair de casa, não dá nem ânimo. E assim a gente segue todos os dias. Fazendo o quê? Distribuindo reclamações. E André Luiz nos diz para distribuir felicidade. Porque espalhando a felicidade, convivemos com ela todos os dias e nos envolvemos. Daí a importância do dar e receber. Porque se estamos sempre sorrindo, se estamos sempre amando, se estamos contentes, gente, o mais atingido com essa alegria somos nós mesmos, que estamos envolvidos constantemente nesta aura de felicidade. Ou seja, a pedagogia do amor é amar e ser amado, nem que seja por nós mesmos, porque estaremos envolvidos no amor que damos, certo? Por falar nisso, ninguém respondeu, ninguém nunca leu o livro No Mundo Maior, do André Luiz? Não acredito, Beth, nem você, Márcia, Érica, Rosane também não? Pois leia, Rosane. Olha, essa série André Luiz, que começa com o Nosso Lar, vale a pena. Você se envolve, você viaja e você percebe que o mundo espiritual é algo tão concreto que dá vontade de estar lá. E podemos ter a oportunidade de estar ao dormir, ao ficar bem. Leiam sim, é muito bom. Quem quiser começar com o Nosso Lar, melhor ainda, porque a série essa série tem continuidade. Gosto muito dos livros de André Luiz, para que a gente possa vivenciar de uma maneira mais direta o conhecimento do mundo espiritual. Lembra muito, lembra assim, no sentido de aprendizado. O céu e o inferno, que traz os exemplos, que traz os espíritos contando as suas experiências. Só que André Luiz conta uma experiência de vida diária.
e os espíritos no céu e inferno trazem experiências estanques de consequências. Ele nos conta um diário de como ele chegou, como ele ficou, como ele está e o que faz. Então leiam a série toda. Eu ainda lembro, são 16 livros, começa com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. Muito bom. Quem viu o filme tem uma leve ideia, mas lendo o livro, vocês vão ver que viagem maravilhosa nós fazemos. E a leitura na Subsidiários, que são psicografados principalmente por Chico, leiam. A questão da doutrina espírita não é dizer o que não ler, é ter conhecimento doutrinário para perceber o que faz bem e o que não faz bem. Capítulo 2, que é sobre Evangelho e a Pedagogia na Educação Espírita, nós vamos agora dar uma continuidade, porque o próximo tema está intrínseco, se chama A Pedagogia e a Educação do Caráter. Beth, você tá... Agora que eu vi sua mensagenzinha, vai ler, viu? Não adianta ficar vermelhinha, não. Vai ler. É bom, Beth. Você vai ver como ele é bom. Vai ter vontade de ler o tempo inteiro. E ela começa com a palavra de Emmanuel, esse tema. Nos fala: as atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espiritista, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Ou seja, nós vamos verificar que a pedagogia atual, ela tem suas limitações. Ela tem as limitações da unicidade da existência. Ou seja, cada um que está ali iniciou sua vida do momento que nasceu. Então a pedagogia se limita à única vida. Acredita que tudo se passa desde o momento do nascimento. Ela não considera as experiências anteriores. E daí fica aí todo mundo de boca aberta, né? Com essas crianças que ninguém me deu exemplo, hein, gente? Que já nascem praticamente lendo, apesar que a minha mãe disse que eu já nasci dizendo que ia ser professora. Ela falou que só não ouviu isso porque ela não tinha condições de ouvir. Então hoje eu fico boba, as crianças com 4, 5 meses já estão durinha na nossa mão. Antes, uma criança com 4 meses, a gente ficava apavorado com medo do pescocinho dela, né? Cuidado com o pescocinho. Hoje, se duvidar, eles nos dão uma pescoçada já com 4 meses. Menino só não está falando quando nasce. Acho que é porque a gente que não entende o linguajar deles, viu? Porque eles já estão nascendo falando. Isso mesmo, Márcia. Já nasce com os olhos bem abertinhos. Antes ficava se esperando a hora que a criança ia abrir o olhinho, né? Então, tudo está mudando. E a característica atual são realmente as experiências anteriores. Como eles já nascem propensos. Gente, você põe um telefone celular na mão de uma criança de 4, 5 anos, eles já sabem fazer tudo com o celular. A gente leva uma surra tremenda para fazer uma ligação com eles. Quer dizer, tudo bem, não estou chamando todo mundo aqui de velho, não. Mas eu já me fico contente quando o meu consegue ligar e alguém atender, eu já fico feliz. E os meninos sabem fazer tudo com o celular. Olha, tá vendo? Os filhos da Márcia dão um show no computador e no celular. E aprenderam com a Márcia. Óbvio, né, Márcia? Foi a Márcia que ensinou tudo para eles. E aí?
Será, Márcia? Como é que você ia ensinar o que mal sabe para você mesmo? Então, a pedagogia moderna pode ser linda, pode ser maravilhosa, desculpem, mas não vê essa disposição, esse aprendizado anterior. Isso mesmo, Márcia, eles aprendem de uma maneira que a gente não tem ideia, se não crer na reencarnação, no acúmulo das experiências. Aí vocês vão falar assim, mas vamos dizer que meu filho está com 30 anos, da minha idade, óbvio. Meu filho, afinal, né, gente? Então, o filho está com 30 anos. Então, vamos dizer que ele reencarnou, a última reencarnação dele foi em 1800 e alguma coisa. Mas naquela época não tinha computador nem celular. Mas tinha os primeiros passos. Tinha os primeiros aprendizados. Afinal, o progresso da nossa sociedade foi no acúmulo do aprendizado da humanidade em geral. Oi, boa noite, Nina. Seja bem-vinda à nossa salinha de volta. Então, pessoal, foram as experiências do dia a dia, do aprendizado que formaram hoje o que nós temos na ciência, na educação. Não foi de ontem para hoje. O computador pode não ter sido inventado há 200 anos atrás, mas os cientistas começaram a se preparar para isso, com o estudo, com o trabalho constante. Boa noite, Epinha, seja muito bem-vinda à nossa sala. Ô, Regina, faltam 15 minutinhos só, mas se você não puder esperar, vá com Deus e bom descanso para você, tá? Então, gente, pensemos nisso. Eles acumularam a experiência. Obrigada, Nina. E trouxeram agora o que aprenderam, acumulado depois de tantas e tantas encarnações, de uma maneira que dão show, como disse a Márcia, que os filhos dão show no celular e no computador. Se eu hoje em dia, ou se alguém aqui hoje em dia, dá show em matemática, é porque, teve aprendizados anteriores. Alguns estiveram junto com Einstein. E foi assim, de 1 mais 1, de 2 mais 2, que se formou toda a educação que hoje vemos. Todos os ensinamentos, todos os conhecimentos que vemos nessas crianças e nos admiramos, fora as experiências passadas no plano espiritual. Afinal, lá também se educa, se evolui de alguma maneira, e viemos à Terra para ajudar, para auxiliar, para progredir também. Em todo lugar, sempre recebemos conhecimento e educação. E o que é melhor ainda, em todo lugar, nós fornecemos conhecimento e educação. O modo de ser de um indivíduo ou de um grupo, índole, temperamento, é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo. Nossa! Imagine esse indivíduo que já está aqui aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, uma Silvia na vida, indo e vindo, aprendendo e desaprendendo, não, desaprendendo não, né? Esquecendo, deixando de lado os conhecimentos, os ensinamentos, os exemplos pelos quais passou. A prática, a convivência que tivemos em várias existências darão forma
e conteúdo ao meu caráter. Imagine, numa escola ou numa sala de evangelização, as diversas experiências na formação do caráter de cada um. E se nós formos nos ater a um, não conseguiremos atingir o outro. E é por isso que a melhor pedagogia é o exemplo que adquirimos no estudo dos ensinamentos evangélicos. São os ensinamentos de Jesus que vão nos tornar os melhores pedagogos, os melhores educadores do dia a dia. E Walter Barcelos nos fala sobre como que pode ser a pedagogia hoje em dia e fala sobre a espiritualização da pedagogia. E nos passa: a alma humana está cansada de ciência sem sabedoria e envenenada pelo pensamento moderno. O cérebro, nas suas funções culturais, precisa ser substituído pelo coração, pela educação dos ensinamentos. Palavras de Emmanuel para nós. Resumindo assim, a nossa importante, real e verdadeira pedagogia do amor. Educar o sentimento, educar o respeito, educar pelo amar o próximo. E é essa a dificuldade que nós temos de encontrar hoje em dia. Pessoas que têm o coração educado no sentimento pelo outro. E é assim que nós formamos os verdadeiros pedagogos. E para encerrar o nosso trabalho de hoje, que já está quase para terminar, que é às 21h40, nós vamos ler uns últimos parágrafos de Walter nesta parte, neste capítulo. Ele nos fala: no terceiro milênio, há necessidade de trabalhar com profundidade tanto a inteligência quanto o sentimento do educando, da criança e do filho. Enxergar nele não só órgãos e músculos, fibras e hormônios, cérebro e inteligência, mas um ser trino, espírito, corpo espiritual e corpo físico, com duas funções básicas: pensar e sentir, precisando muito mais da doutrina moral, de conduta do Evangelho, do que apenas os respeitáveis conhecimentos de ciência e cultura humana, todavia desprovidos de luz espiritual. E agindo assim, em casa, na rua, no trânsito, no trabalho, nós seremos, todos nós, excelentes pedagogos dos ensinamentos de Jesus. E foi isso que nós trouxemos hoje para refletir. Alguém teve alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acrescentar algo? Criticar, discordar de algo que foi dito? E não se preocupe, se eu não conseguir responder, a Beth responde, né, Beth? Beth é boa de resposta.
Não? Estão todos refletindo? Ninguém tem dúvida? Já sabiam tudo então? Igual os alunos que a gente tem, sabem tudo. Bastante coisa? Mas não ficou nenhuma dúvida? Discordaram de alguma coisa? É um momento, é um estudo participativo. É bom que as pessoas emitam sua opinião, questionem. Estamos aqui para isso. Nada? Descobriu, Márcia, como é que nós somos todos educadores, pedagogos, mesmo sem estarmos numa escola ou numa evangelização? Porque é bom ler esse livro para que a gente aprenda a educar sempre.